Seja muito bem-vindo ao canal aqui, meu nome é Ricardo Hoffman e hoje eu vou trazer um assunto novo para falar para vocês. IPO, Oferta Pública Inicial. Está acontecendo vários IPOs aí através das corretoras e é muito importante que você entenda o que é um IPO, quais são as vantagens, as desvantagens e o principal ponto de atenção em relação a um IPO que você precisa saber ao investir ou antes de investir nele. Então, se você ainda não está inscrito no canal, já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like aqui, porque isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube e, consequentemente, trazer mais conteúdo de valor para vocês. Indo ao conteúdo aqui, nós precisamos entender o seguinte: IPO é uma oferta pública inicial. E no mercado de renda variável, principalmente no mercado de ações, existem o quê? Tem o mercado primário e o mercado secundário. O mercado primário é quando uma empresa coloca pela primeira vez as ações à negociação. E naturalmente ela faz isso para captar dinheiro no mercado. O mercado secundário é quando essas ações que já estão em posse de investidores trocam de mãos, ou seja, acontecem as negociações todos os dias, né? Eles ficam comprando e vendendo esses ativos para especular preço, enfim, para investimentos de longo prazo e por aí vai, né? Então aqui tem duas formas de uma empresa captar dinheiro para financiar os seus projetos basicamente, que é pegando um empréstimo de um banco, né? Ou abrir capital. A primeira opção é uma opção não tão, digamos assim, viável, né, para uma grande empresa. Por quê? Porque ela vai precisar devolver esse dinheiro e ainda com correção monetária, ou seja, juros. Já na segunda opção, é a opção de abrir capital. Você pega parte da sua sociedade, vende para outras pessoas, outros investidores e coloca dinheiro na empresa. Você não precisa devolver o dinheiro, por quê? Porque essas pessoas acabam se tornando seus sócios, né? É isso que acontece quando você decide abrir capital, né? E quando você faz isso pela primeira vez, chama-se IPO, uma oferta pública inicial, tá? Existe ainda o follow-on. O follow-on é quando a empresa já abriu capital na bolsa, só que depois de, por exemplo, 2 anos, ela decide, ela precisa de mais dinheiro. Então ela coloca novas ações à disposição. Um exemplo bem prático aqui. Imagina uma empresa, a Cacau Show. Pensa na Cacau Show. Imagina que essa empresa tivesse 100 ações, né? E ela decide fazer um IPO. Nesse IPO, ela opta por vender 30 ações, certo? E aí, depois de 2 anos, ela vai precisar mais de dinheiro, um exemplo, e ela faz um follow-on, que seria o quê? Vender mais 10%, mais 10 ações no caso, né? Ela faria isso através de um follow-on. Sempre que acontece um IPO ou um follow-on, esse dinheiro aqui vai para o caixa da empresa para financiar seus projetos. Quando existe o mercado secundário, que é quando você compra e vende ações, outros ativos na bolsa de valores, o dinheiro não vai para a empresa. Ele vai para a mão dos vendedores, né, os investidores que estão vendendo aqueles ativos. E como que você faz para aderir a um IPO? Primeiro de tudo, você tem que ter conta em uma corretora que esteja fazendo o processo de distribuição desse IPO. Um exemplo, imagina que a empresa Cacau Show esteja fazendo um IPO. Só que esse IPO ele vai ser coordenado por alguns bancos, algumas corretoras. Você precisa ter conta em uma dessas corretoras ou banco, tá? Segundo, lá na área logada do cliente dentro da corretora, você vai fazer uma reserva da quantidade de ações que você deseja comprar dessa empresa. E você vai colocar um preço, tá? Qual preço você vai colocar? Normalmente, a faixa de preço já tem uma faixa indicativa. Por exemplo, você pode colocar de 15 a 20 reais, que é o quanto você está disposto a pagar por aquelas ações. Então vamos dizer que a faixa indicativa é de 15 a 20 reais. Se você colocar 15 reais e depois que fechar, né, depois que chegar a hora do rateio, que fechar a oferta pública e o valor estipulado foi 16, você não vai comprar nada. Mas se você colocou lá 20 reais e o valor estipulado foi 17, automaticamente você vai comprar por 17. Então uma dica, se você quer muito comprar aquelas ações já no IPO, coloca o preço máximo na faixa indicativa, que é o preço que automaticamente vai gerar, é o preço que você vai pagar por essas ações. E por último existe o rateio, tá? O que é o rateio? Imagina que a empresa colocou 1000 ações à venda no IPO. Só que teve, isso foi em oferta, né? E teve demanda para 3.000 ações. Demanda é pessoas querendo comprar. Então, basicamente, se tinha 1.000 à venda e tinha 3.000 querendo comprar, o que vai acontecer? Um rateio. Ou seja, se você
colocou para comprar 9, né? Você só vai conseguir comprar 3 ações. Daí todo mundo vai ter um rateio na quantidade que ofereceu para que todo mundo tenha a mesma proporção do quanto que quis comprar no final desse rateio das ações novas. Pensando aqui em vantagens de um IPO, quais são as vantagens? A principal vantagem é que você pode comprar essas ações antes que elas sejam jogadas no mercado secundário para negociação. Normalmente, quando você compra num IPO, você tem maiores chances de ter logo no início uma grande valorização das suas ações, dado que muitas vezes quando uma empresa entra na Bolsa de Valores, após o seu IPO, as ações tendem a crescer, a aumentar. Isso não é regra, mas naturalmente a gente pode entender como uma vantagem caso você compre ações no IPO, tá? Desvantagens. Uma das desvantagens é a precificação alta de uma ação. Por exemplo, lembra que eu falei nesse exemplo aqui que a empresa teria o preço das ações de 15 a 20 reais. Vamos supor que foi vendido por 20 reais, certo? Só que esse 20 reais, ele está muito acima do valor correto de mercado dessa empresa. Então pode acontecer que na abertura das negociações no mercado secundário, o mercado ajusta esse preço para baixo, fazendo com que você pague 20 e no dia seguinte a ação já esteja, por exemplo, 15 reais. E aí se você vender, você teria um prejuízo ou por outro lado você teria que esperar mais tempo, tá? Outra desvantagem é que, como é uma empresa nova estreando na Bolsa de Valores, você não tem um grande histórico do balanço dos números dessa empresa. Então, fazendo com que fique mais difícil de você conseguir fazer uma análise fundamentalista em cima da empresa com um histórico mais longo, né? A análise ela não vai ser tão completa, tão complexa, digamos, né? E tão assertiva quanto uma empresa que já está há 10 anos na Bolsa. E aqui, finalizando, um ponto de atenção que você precisa ter ao investir em um IPO. Um dos principais objetivos que uma empresa opta por fazer um IPO é colocar dinheiro para dentro da empresa para financiar novos projetos, aumentar a parque fabril, enfim, expandir o tamanho da empresa. E esses projetos normalmente são projetos que vão demorar algo como 2, 3, 4, 5 anos para serem totalmente executados. Inclusive essa informação você encontra no prospecto, né, no documento de oferta do IPO, tá? Então, quando você compra um IPO, você tem que estar ciente disso, porque pode acontecer que a empresa é uma empresa excelente e ela captou dinheiro para financiar os seus projetos. Só que logo após a abertura do capital, as ações podem acabar caindo. Isso não significa que a empresa é ruim. Ela só colocou o dinheiro no bolso agora e vai começar a trabalhar com esse dinheiro. E talvez leve 2, 3 anos para esse investimento se maturar. Pensa você, um exemplo, você compra uma padaria hoje. É a mesma coisa, talvez não vai ser mês que vem que você vai começar a colher todos os frutos. Demora 6 meses, 1 ano, 2 anos para você conquistar clientes, aumentar, enfim, muita coisa. Os processos, depois que você coloca dinheiro numa empresa, demora para que aquele dinheiro de fato dê um resultado na empresa, né? Então tenha atenção em relação a isso. E se você gostou desse conteúdo que eu passei aqui sobre a IPO, já se inscreve no canal, deixa o seu like, coloca aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo e o que você gostaria de ver em um próximo vídeo. É isso aí, um abraço para vocês e eu fico por aqui.